Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate entre o Caio Coppola e o petista Zé Eduardo. Eles vão debater sobre aí a denúncia do PGR que está intimando o Bolsonaro, estão querendo prender o Bolsonaro e um monte de gente. Eles vão debater sobre isso e a gente vai ver isso e muito mais neste vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí! Uma série de áudios divulgados pela Polícia Federal mostra militares articulando a suposta trama golpista depois das eleições de 2022. O material foi extraído de celulares e computadores apreendidos durante a investigação que resultou na denúncia de 34 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um dos trechos, o coronel Bernardo Romão Corrêa Neto fala que o decreto do golpe não vai sair e que Bolsonaro estaria com medo de ser preso. Vamos ouvir. Eu falei com o Cid hoje, o Cid falou, vai esquecer que não vai rolar nada não. Eu falei, cara, pode esquecer, não deve, o decreto não vai sair, o presidente não vai fazer, só faria se tivesse apoio das Forças Armadas, porque ele tá com medo de ser preso. Se acontecer alguma coisa, vai ser preso, caramba e tal, não vai soltar nada não. Parece que a gente se repete algumas informações, né? Porque na última semana a gente acompanhou a denúncia do Procurador-Geral da República, no dia seguinte, o fim do sigilo da delação do Mauro Cid e repercutindo muitos pontos ali do que já tinham saído vazados no ano anterior. E agora vem os áudios. É o que já está lá em investigação no Supremo Tribunal Federal. Mas é claro que indigna, deixa muitas pessoas assim perplexas quando você ouve as pessoas acusadas falando dos crimes pelos quais eles estão sendo acusados, né? Tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, parece que ganha contornos diferentes, porque agora são as próprias pessoas falando deste assunto. Coppola, qual sua avaliação sobre estes áudios revelados? Eles alteram, de alguma forma, a defesa de Bolsonaro? Não, de forma alguma. Os áudios revelados pela Polícia Federal, eles fortalecem a defesa do Bolsonaro porque eles são a prova definitiva de que o ex-presidente está sendo injustamente acusado. Vamos recapitular aqui os crimes imputados falsamente a Jair Bolsonaro. Liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Essas acusações, Basílio, elas são falsas por 4 motivos principais. Primeiro, o depoimento do único delator do caso foi obtido por meio de ameaça. Segundo, as provas colhidas contradizem a denúncia apresentada. Terceiro, a Procuradoria extrapolou as conclusões do órgão investigador. E, finalmente, a denúncia está fundamentada em suposições. Então, para comprovar o que eu aleguei aqui, eu vou usar apenas matérias da Folha de São Paulo, como se sabe, uma publicação cuja linha editorial é de esquerda. Primeira manchete, Cid mudou versão sobre trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo. Então, na ocasião, para contextualizar, a Veja vazou áudios privados do delator Mauro Cid, nos quais ele confidenciava para uma pessoa próxima que ele estava sendo pressionado para alterar o seu depoimento, incriminar Bolsonaro e participar aí da falsa narrativa do golpe. Depois do vazamento, o Alexandre de Moraes mandou prender o Mauro Cid preventivamente e alertou o investigado sobre os riscos para seu pai, sua esposa e sua filha. O Cid só foi solto depois de oferecer uma nova versão do seu depoimento, uma prática que o STF condena, que foi caracterizada aí pelo ministro Gilmar Mendes, a gente já falou disso, como tortura e coisa de pervertidos, e pelo ministro Dias Toffoli como o pau de arara do século XXI. Ou seja, a principal fonte de prova do processo é nula, porque ela foi obtida por meio de ameaça ou de tortura, para ficar nas expressões dos próprios ministros. Outras manchetes aqui da Folha. PGR, Procuradoria, omitiu falas de Mauro Cid que contrastam, que contradizem denúncia contra Bolsonaro. Outra, PGR turbina a acusação contra Bolsonaro com conclusões que nem mesmo a Polícia Federal bancou. O que isso significa, pessoal? Que o procurador, escolhido a dedo por Lula, ignorou todas as provas que desmentem a teoria do golpe. Mas ele foi além.
com base em meras suposições, em meras interpretações criativas, ele acusou Bolsonaro por coisas que sequer constam do relatório da Polícia Federal. E aqui mais uma manchete da Folha nesse sentido. Bolsonaro aceitou matar Lula, diz Procuradoria, sem comprovar. Claro que em nenhum momento do relatório da Polícia Federal existe a insinuação de que Bolsonaro aceitou, autorizou, ordenou a morte de autoridades. Pelo contrário, o que a gente sabe é que o Bolsonaro não atrapalhou, nem impediu a diplomação e a posse do Lula, apesar de sofrer pressões nesse sentido. E isso fica constatado pelas mensagens e pelos áudios, tanto do senhor Mauro Cid quanto dos demais militares. Nesses áudios fica clara a convicção desse grupo que o processo eleitoral foi fraudado, né, seja aí por falhas no sistema eletrônico, ou seja pela interferência indevida do Poder Judiciário, por meio de censura, com decisões tendenciosas, a própria anulação das condenações do Lula. Então, esses militares, eles pressionaram o ex-presidente para viabilizar novas eleições por meio de decretos previstos na Constituição, que envolviam, inclusive, pessoal, autorização do Congresso Nacional. E aí, depois de consultas jurídicas às Forças Armadas, em dezembro, o presidente se convence de que esse não é o caminho a seguir e ele facilita a transição pacífica para o novo governo, inclusive trocando o comando militar a pedido do novo governo. Dessa vez eu vou sair da Folha, eu vou para o Globo. Dezembro de 2022, Bolsonaro nomeia novos comandantes da Aeronáutica e Marinha escolhidos por Lula. Então, pessoal, diante desses fatos aqui, que estão expostos nas matérias às quais eu já me referi. Dá para falar que o Bolsonaro liderou uma organização criminosa armada, sendo que ninguém pegou em armas e ninguém cometeu nenhum crime violento? Daria para falar que o Bolsonaro depredou patrimônio público, sendo que ele estava nos Estados Unidos hospitalizado e repudiou os atos de 8 de janeiro publicamente? Dá para falar que ele tentou abolir o Estado de Direito, que ele tentou dar um golpe de Estado, se esses crimes só se consumam se houver emprego de violência ou de grave ameaça? É claro que não, Basílio. Essas acusações são fabricadas, elas são falsas. E quanto mais a gente sabe sobre o processo, mais se conclui pela inocência do ex-presidente. Sabe, Coppola, mais cedo, na divulgação aqui das nossas análises / apurações, ouvindo vários lados dessa história, a conclusão está bem parecida com a sua, no sentido de que os áudios que para os acusadores são provas da tentativa de golpe, na avaliação dos advogados são provas de defesa. Então, é o mesmo fato, um mesmo elemento probatório que, para um lado, serve para acusar, para o outro, a mesma coisa serve para defender. Será mesmo isso? Falar de uma tentativa de golpe é só questão de interpretação? Cardoso, a gente encerra o grande debate hoje com você. O tempo é seu. Os áudios revelados alteram a defesa de Bolsonaro? A defesa não, mas o discurso político sim. Por quê? Esses áudios mostram claramente que havia uma articulação para o golpe. Mas mais, observe-se, isso é num momento específico, que é exatamente o momento em que Bolsonaro chama os militares para articular o golpe e recebe o não de duas forças e o sim só da Marinha. Isso está retratado nas conversas. É impossível dizer que Bolsonaro não sabia do que estava acontecendo, porque se lhe passava a informação de que Bolsonaro não iria dar um golpe, por quê? Porque tinha medo de ser preso. Vamos lembrar que o comandante do Exército teria dito: se o senhor insistir, eu vou ser obrigado a prendê-lo. Ou seja, as coisas se fecham harmonicamente. Então, portanto, onde está o problema desses áudios? Para a versão política de Jair Bolsonaro, de que não havia golpe. Ah, claro que havia. Mas para a defesa haverá uma tentativa de dizer: não, Jair Bolsonaro não sabia de nada. Mas ao sim dizer que não sabia de nada, ele vai colocar nos outros a articulação, o que vai criar um problema grave dentro da ótica da base bolsonarista. Mas seja como for, isso me parece muito claro. Esses áudios não servem para a defesa, em hipótese nenhuma, servem justamente para demonstrar um processo, uma etapa de um processo de articulação do golpe. Claro. Então, isso para mim é muito claro. E como o Caio não falou só destes áudios, falou de outras coisas, eu me permito avançar um pouco mais enquanto o tempo assim me restar. Há uma diferença muito clara entre o que acontecia na Lava Jato e o que acontece agora. A primeira observação é que na Lava Jato, na calada da noite, sem ninguém perceber, chamavam-se as pessoas e diziam: ou você confessa, ou e fazendo a delação, ou ficará na cadeia. Aqui é diferente.
houve uma delação. Cid sai da cadeia e acontecem duas coisas. Ele começa, para os seus amigos, tentar desacreditar o que ele tinha dito, e ao mesmo tempo a Polícia Federal avança nas investigações e descobre fatos que são incompatíveis com o que ele disse. Isto faz com que, primeiro, ele tenha quebrado o sigilo da delação. Segundo, mostrava que aspectos ele não tinha dito, o que, obviamente, levaria a cair a delação e a situações graves para ele. A Polícia Federal havia pedido a prisão, o Ministério Público havia pedido a prisão. Então, o ministro Alexandre de Moraes chama ele, gravado, mostra. Alexandre de Moraes não é um imbecil, Alexandre de Moraes é um homem culto, foi promotor de justiça, conhece direito fantasticamente bem para saber o que estava fazendo. E ele sabia o quê? Que ele não estava cometendo uma ilegalidade. Ele chama o réu, perdão, o investigado e fala: olha, a Polícia Federal já pediu sua prisão. A MP já pediu. Vou lhe dar a última oportunidade. O senhor quer falar a verdade? Isso é absolutamente legítimo. O senhor quer falar a verdade? Não, ele não estava sendo pressionado para delatar, porque a delação já havia feito. Ou seja, era uma situação colocada naquele momento, gravada sob a luz do sol, ao contrário do que fazia a Lava Jato, que era sempre na calada da noite. Poderia, meu tempo já se acaba, poderia prolongar sobre outros aspectos que o Caio falou. Mas respondendo objetivamente a pergunta, atinge a versão política de que não havia golpe. Bolsonaro cada vez mais vai ter que dizer: olha, até tinha lá, mas eu não sabia. Isso é delicadíssimo. Primeiro porque é evidente que ele sabia. As provas são claras, evidentes. Mas mais que isso, aqueles que serão traídos por ele com esse processo vão dizer: peraí, o senhor está querendo sair na boa e eu vou ficar atrás das grades? Esse é o problema político que vai se colocar. Bom, você é daqueles que acha que o Bolsonaro será preso ou você é daqueles que acha que o Bolsonaro vai se safar dessa? O fato é que esse imbróglio não vai ter um final assim tão satisfatório. Porque, ao meu ver, eu acho que o Bolsonaro será preso, primeiramente, e todos aqueles que está na listinha lá da PGR, da Polícia Federal e também do Alexandre de Moraes serão presos. Eles vão ter que fazer isso, porque senão o plano que está em ação cairá todo por terra. Não somente em relação a essa listinha dos cabeças, porque chegaram nos cabeças agora, né? Segundo o Alexandre de Moraes e companhia. Se isso não se mantiver, se isso não se manter, se a prisão dessas pessoas, inclusive do Jair Bolsonaro, não se manter, todas as outras prisões serão revertidas. A questão da anistia será colocada em pauta e muito provavelmente muita gente será anistiada. Inclusive todo o processo que está em andamento, muitos processos aí estão em andamento, porque não é só um processo, né? E esses processos, se isso não acontecer do jeito que o Alexandre de Moraes está querendo, o Alexandre de Moraes e companhia, esses processos muito provavelmente eles irão enfraquecer, né? E aí tudo desanda de vez para o que está sendo pretendido com relação a tudo isso. O fato é que o pretexto de golpe está implementado aí, né? Essa narrativa está implementada e não vão deixar isso barato. Quem está com a máquina na mão, quem está com o poder da caneta, né? É justamente quem vai fazer todo esse julgamento, né? Então tem ali o Alexandre de Moraes, ele tem
essa questão de estar envolvido nos inquéritos como julgador e também como vítima e também como investigador. Tem o Moraes que também vai se colocar, o Barroso, que também vai se colocar como um dos jogadores, né? Porque ele é o presidente do Supremo, né? Do STF. E aí ele me solta uma fala dizendo que acabamos com o bolsonarismo. Veja bem, esses ministros vão julgar o Bolsonaro. Os ministros têm participação direta no negócio, pelo menos um deles tem, que é o próprio Alexandre de Moraes. O outro deixa claramente que tem um viés e diz que vai fazer um julgamento isento, sem paixões políticas, sem uma tendência ideológica, mas ele dá palestra dizendo que acabou com o bolsonarismo e vai julgar e vai ser colocado para julgar o próprio. Não faz sentido isso. O Gilmar Mendes já tem aí as suas condutas também, que todo mundo sabe quais são. E aí fica essa coisa, né? Todos esses ministros, eles falam pelos cotovelos, dão entrevistas e tudo mais. E o Cássio Nunes e o André Mendonça ficam quietinhos, né, cara? Os caras não falam nada, né, cara? Tá, tem que falar só nos autos, tem que falar só o que a lei diz, tem que fazer. Tá, é uma das funções, é justamente isso, né? É fazer a justiça de acordo com a Constituição. Mas quando os outros ministros, tá todo mundo falando, dão entrevista e tudo mais, tem canal de televisão aí, tem jornalistas que como porta-vozes aí, né? E aí os caras falando a todo tempo, a todo momento. E aí esses dois ministros vendo tudo isso e não falam, não se posicionam, também não tem interesse de falar nada referente a tudo que está acontecendo, a todo o absurdo que está acontecendo. Pois é, os caras não falam, né? Não falam nada, ficam quietinhos. Enquanto isso, tudo está sendo colocado em xeque. Tudo que eu falo é justamente a suposta democracia. Porque, ao meu ver, democracia no Brasil já não existe há muito tempo. Bom, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like e até breve.